Ok, pessoal, então dando continuidade a mais uma parte do nosso treinamento, e nessa aula de agora nós vamos falar sobre o triângulo de potência. Então observe aí esse triângulo, onde nós dividimos ele em três partes. Só lembrando, pessoal, que triângulo de potência também se refere àquele triângulo quando a gente vai falar efetivamente da potência ativa, da potência reativa e da potência aparente, aquele triângulo da trigonometria, onde a gente leva em consideração também o cosseno φ. Ok, pessoal? Mas a gente vai falar sobre esse triângulo de potência. É um triângulo bem simples que, na verdade, pessoal, esse triângulo ele vai auxiliar no cálculo da tensão e da corrente e da potência elétrica, ok? É para isso que nós vamos utilizar ele agora. E aí, nessas partes que já estão divididas, a gente vai colocar as grandezas elétricas, como por exemplo o P, que vai representar a potência elétrica. Já nesse de baixo, aí do lado esquerdo, a letra E, que vai representar a tensão, e na parte de baixo do lado direito, a letra I, que vai representar a corrente elétrica, ok, gente? Na questão aqui da potência, pode ser tanto a potência ativa quanto a potência aparente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Para calcular a corrente elétrica, a gente pode calcular a corrente elétrica com base na potência ativa ou na potência aparente, da mesma forma que a gente vai verificar aqui agora. Só que eu vou usar como exemplo a potência ativa, ou seja, o watts, tá certo, pessoal? Então, preste bem atenção nos detalhes, no que se refere aqui o triângulo de potência. Então, observe aqui que na parte da tensão nós vamos usar o V de volts e na parte da corrente nós vamos usar o A de amperes, tá certo? Ou amperagem, apesar de muitos autores aí, muitos profissionais, não aceitarem o termo amperagem. Mas amperagem ou ampere se refere à corrente elétrica. O correto é o quê? Corrente elétrica, mas quando a gente usa o termo amperes ou amperagem ou simplesmente a letra A, nós de qualquer forma estamos falando da corrente elétrica. E aí é dessa forma que nós vamos usar, ok, pessoal? Então, observe o seguinte, preste bem atenção no detalhe, vamos lá. Nós vamos começar a fazer um cálculo agora, baseado no posicionamento das grandezas elétricas dentro do triângulo da potência. Significa o quê? Vamos lá, pessoal. P dividido por E é igual a I. Então preste atenção no seguinte detalhe, gente. Preste bem atenção, olha só. Para você entender melhor, o que tem a ver essa fórmula com o triângulo? Preste bem atenção. O P sobre o E, observa aqui que o P está sobre o E, igual a I. Ok, gente? Ou seja, um número em cima do outro, vamos botar na cabeça o seguinte, um número em cima do outro é uma divisão e um número do lado do outro é uma multiplicação. Em outras palavras, uma grandeza sobre a outra é uma divisão e uma grandeza ao lado da outra vai ser uma multiplicação. Então é por isso que é o seguinte, P dividido por E é igual a I, ou seja, potência dividido pela tensão é igual a corrente elétrica. Ok, pessoal? Vamos fazer esse exemplo agora com números, preste bem atenção. É a mesma fórmula, mas vamos trazer em números. 2.200 watts, observe a potência, dividido por 220 volts, vai ser igual a 10 amperes. Ok, pessoal? Então essa mesma fórmula transformando em números. Então preste bem atenção no detalhe. Esse 2.200 watts é a potência, observe aí. Esse 220 é quem? A tensão, ok? Então vamos lá. Calculando a tensão, vamos agora calculando a tensão. A gente calculou ainda há pouco a corrente elétrica, vamos calcular a tensão. Preste bem atenção aqui agora. Ficou até redundante, né? Vamos calcular a tensão, presta atenção. Então, olha só, chegando à fórmula para calcular a tensão elétrica. É o P, observe no triângulo, gente. Olhe para o triângulo. P sobre I é uma multiplicação ou uma divisão? É claro que é uma divisão. Então, P sobre I é igual a, preste bem atenção, é igual a E. Ou seja, potência dividido pela corrente é igual a tensão. Vamos transformar isso aí agora em números. Exemplo com número. É a mesma fórmula, pessoal. Presta atenção. Potência, 2.200 watts. Qual é a corrente? 10 amperes. A gente acabou de achar o valor da corrente, que é igual a 220 volts, ok, pessoal? Então presta bem atenção. Olha só, a setinha, esses 2.200, quem é? Olha só, no triângulo de potência é a letra P. A corrente elétrica, observe aqui, é os 10 amperes. Letra I, que é igual a 220. Então, vamos aprender agora a calcular a potência. Melhor dizendo, vamos relembrar a calcular a potência, porque simplesmente essas explicações é um flashback, tá certo, gente? É só para lembrar. Chegando aqui a fórmula para calcular a potência, observe e compara com o triângulo, pessoal. E vezes I, observe, uma grandeza do lado da outra é igual a potência. Tranquilo? Então, vamos nessa. Exemplo com números agora. Vamos transformar esses caras em números. Olha, em números, melhor dizendo. Olha só, 220 volts vezes 10 amperes, que é igual a
2.200 watts. Onde esse 2.200 é o P? Observa aqui no triângulo. Esses 220 volts representa a letra E. E os 10 amperes, ou seja, 10A, é a corrente. Tranquilo, pessoal? Então, eu tenho certeza que deu para relembrar. Se ainda não deu, volta aí mais uma vez o vídeo, rever de novo e aí vamos seguindo, porque a partir de agora está chegando um exercício. Preste bem atenção, pessoal, no exercício. E o exercício diz o seguinte: aproveite agora que você relembrou e calcule a corrente elétrica dos circuitos dentro da nossa tabela. É aquela última tabela que a gente acabou de ver, ok, pessoal? Que eu falei para vocês, aliás, melhor dizendo, que a gente viu na aula anterior, porque eu falei para vocês que é com essa tabela que a gente vai seguir até o final do nosso treinamento. E é justamente a tabela aí que está no material de vocês, que com certeza vocês estão acompanhando, que está junto aí com a tua apostila. Então, preste bem atenção, pessoal. Vamos nessa, vamos parar um pouquinho para resolver o exercício. Dê um pause agora, gente. Dê um pause para resolver o exercício, tente resolver e daqui a pouco a gente continua junto, ok, pessoal? Então, resolva agora o exercício e tente não colar. Daqui a pouco a gente volta para resolver junto aí o exercício, para fazer o comparativo da minha explicação com o que você notou aí no teu material. Então, até daqui a pouco. Ok, pessoal, então voltando aí com a tabela, vamos verificar aí como é que ficou o exercício de vocês. Observe aquela tabela, ok? Preste bem atenção. Então observe o seguinte: qual é o nosso objetivo aqui nesse exercício? Calcular a corrente elétrica dos circuitos. Então observe o seguinte: circuito 1, que é o circuito de iluminação, preste bem atenção aqui na coluna de potência. A potência total do circuito 1, que é o circuito de iluminação social, observe, 620 VA, preste bem atenção. Esse circuito número 1, ele está alimentado em uma tensão de 127 a 220. Observe que é 127 volts, então o que foi que a gente aprendeu para calcular a corrente elétrica? É o quê? Potência dividido pela tensão é igual a corrente elétrica, então é 620 dividido por 127, que é igual a 4,88 o quê? Amperes, é a corrente elétrica. Circuito número 2, iluminação de serviço. Observe o seguinte: qual foi a potência total? 460 VA. Esse circuito número 2 de iluminação de serviço, ele está alimentado por uma tensão de 127 ou 220? 127, então o que foi que a gente aprendeu ainda há pouco? O melhor, o que a gente relembrou ainda há pouco? Para achar a corrente elétrica, é a potência, no caso 460 VA, dividido pela tensão 127. Qual é o resultado? 3,62 é a corrente elétrica do circuito número 2. Então vamos lá, circuito número 3, que é tomada de uso geral, que corresponde à sala, o dormitório 1 e o corredor, que no caso é o hall. Qual é a potência do circuito número 3, tomada de uso geral? 900 VA. Esse circuito é alimentado em qual tensão? 127 volts. Observe, então é 900 dividido por 127, que é igual a 7,08 o quê? Amperes. É a corrente elétrica. E assim sucessivamente, pessoal. Mais uma aqui, ó, só para você entender. Mais uma, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui um circuito de tomada de uso específico, número 10, que é da área de serviço. Observe aqui, qual foi a potência? 1000 watts. Essa dessa vez é em watts, tá certo, gente? Você pode estar estranhando por que uma é em VA e outra é em watts. É porque aqui, pessoal, essas tomadas que vai alimentar esses equipamentos, ou seja, essas tomadas de uso específico, quando a gente determina a potência da tomada de uso específico, a gente determina pela mesma potência do equipamento que vai ser alimentado, tá certo, pessoal? Como a gente viu nas primeiras aulas, nas explicações anteriores. Então é por isso que aqui as tomadas de uso específico tá em watts, ok, gente? Então observe o seguinte, nessa tomada do circuito número 10 é 1000 watts dividido por 127, que dá 7,87 o que? Amperes, é a corrente elétrica. Então 1000 dividido por 127, 7,87. O chuveiro, observe, 5.600 watts é a potência, dividido por 220, que é a alimentação, é a tensão, tá certo? Desse circuito, é igual a 25,45 o que? Amperes. Então, para os demais circuitos o cálculo é o mesmo, e com isso observe aqui na coluna de corrente que nós já acabamos de calcular a corrente elétrica de todos os circuitos, ok? Chegamos ao final de mais essa parte do nosso treinamento, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu repito, se não entendeu, volta de novo, revisa o assunto e aí depois segue, tranquilo, pessoal? Então vamos nessa, até daqui a pouco, até a próxima aula. Valeu, um grande abraço a todos, tchau!